Agradeço a Deus e a esses 8 produtos que têm salvado meu corpo velho, mas ainda inteiro, há mais de 1 ano. Tenho 96 anos, mas recentemente ajudei meu neto a levantar a geladeira. Isto não é uma piada. Há apenas alguns anos eu acordava sentindo que minha bateria estava descarregando mais rápido do que conseguia carregar. De manhã, eu me sentia esgotado. Durante o dia, era como estar em uma névoa. E à noite, minha lombar doía. Meus dedos não cooperavam. Meus olhos lacrimejavam e minha memória estava uma confusão. Às vezes, eu esquecia o motivo pelo qual entrei em um cômodo. Eu olhei no espelho e pensei, é realmente isso que sou? Nunca acreditei em dietas milagrosas. Tudo parecia apenas conversa para os jovens. Mas, em algum momento, depois de mais uma noite sem dormir, eu me disse, e se eu tentar algo diferente? Não são pílulas ou medicamentos milagrosos, apenas comida, natural, simples, mas sábio. Foi assim que meu experimento começou. Escolhi 8 produtos dos quais eu tinha lido, ouvido ou me lembrava da minha juventude. Eu me dei 14 dias. Comecei a incorporá-los na minha dieta diariamente, sem exagerar, mas de forma consistente. E a cada dia que passava, sentia algo se despertando dentro de mim. Energia, calma, força no meu corpo e clareza na minha mente. Você quer saber quais alimentos específicos trouxeram de volta a minha juventude? Vou compartilhar detalhes, exemplos e explicações com você. É importante para mim que você também experimente isso. O abacate foi o primeiro alimento que introduzi na minha jornada para me reencontrar. Eu não tinha ideia de que essa fruta verde, ligeiramente oleosa, tinha tanto poder. Acontece que não é apenas deliciosa, mas realmente curativa, especialmente para o cérebro e a pele, 2 das áreas mais sensíveis quando se trata de envelhecimento. Eu me inspirei em um velho amigo, Jorge Santos, 82 anos, um contador aposentado, com quem vou ao parque todo domingo. Ele uma vez disse, você sabe, desde que comecei a comer um abacate por dia, é como se meu cérebro tivesse acordado. Eu não confundo os nomes dos meus netos. Consigo lembrar mais facilmente onde deixei minhas chaves e a pele das minhas mãos parou de rachar. Fiquei curioso. Lembrei que, há cerca de 30 anos, meu filho Tiago me presenteou com um abacate que trouxe de uma viagem. Na época, não pensei muito sobre isso. Mas agora decidi experimentar. Devagar. Um pedaço pela manhã, na torrada. No terceiro dia, ficou mais fácil ler o jornal. Meus olhos não ficavam cansados e havia menos barulho na minha cabeça. Depois de uma semana, percebi que a secura nos meus cotovelos tinha desaparecido e a pele do meu rosto parecia estar hidratada de dentro para fora. Até minha esposa reparou. Você está com uma aparência mais saudável. Acontece que os abacates são ricos em gorduras monoinsaturadas, que são as gorduras saudáveis para o cérebro que ajudam a restaurar as células cerebrais, melhoram o fluxo sanguíneo e reduzem a inflamação. Além disso, eles contêm muita vitamina E, um poderoso antioxidante que protege contra o envelhecimento e ajuda a manter a pele firme. E não podemos esquecer do potássio, que regula a pressão arterial e apoia a saúde do coração. E essas não são substâncias raras de selvas distantes. É apenas abacate, meio-dia. Às vezes eu amasso com um garfo e espalho no pão tostado. Outras vezes eu corto em fatias e como com um ovo cozido. A chave é uma fruta fresca e um pouco de limão para dar sabor.
Esse passo simples me trouxe clareza, energia e uma sensação de nutrição interna. Agora, vamos para o próximo produto. Nunca pensei que o traria de volta para minha vida depois da minha juventude, mas ele acabou se revelando uma verdadeira fonte de energia. Se o abacate me deu clareza, então as mirtilos me presentearam com uma leveza na mente e no corpo. Era como se ela suavizasse gentilmente meus pensamentos, removendo aquele algodão com o qual eu vinha vivendo nos últimos anos. Comecei a lembrar os nomes das músicas que cantávamos com a Maria nas danças de 1953. Eu pensei seriamente sobre mirtilos pela primeira vez depois de uma conversa com minha sobrinha, Ana. Ela tem 58 anos e trabalha em um centro de pesquisa. Uma noite, durante o jantar, ela disse: "Tio Pedro, os mirtilos são quase como um seguro natural para o cérebro. Testamos isso no laboratório. Os adultos mais velhos que comeram um punhado por dia mostraram melhora na memória, raciocínio mais rápido e até uma marcha mais estável." Isso realmente chamou minha atenção. Lembrei-me de como, quando eu era criança durante o verão, íamos para o Maine com meus pais, e minha mãe colhia mirtilos em um balde de esmalte. Naquela época, era apenas uma sobremesa, mas agora parece uma ligação do passado. Comecei a adicionar mirtilos na minha veia todas as manhãs, ou simplesmente a comê-los à colher. Depois de uma semana, notei uma leveza na minha cabeça e percebi que estava escolhendo minhas palavras mais rapidamente ao contar uma piada. 2 semanas depois, Maria disse: "Você se tornou mais confiante ao se mover. Não está mais segurando a parede no corredor." Eu também podia sentir isso. Era como se um pequeno motor tivesse ligado dentro de mim. O segredo das blueberries está nos seus antocianinas. Esses são os pigmentos que lhes conferem a cor azul. Mas o mais importante é que eles protegem os vasos sanguíneos, incluindo os do cérebro. À medida que envelhecemos, nossos vasos sanguíneos perdem a elasticidade. O fluxo sanguíneo diminui e o cérebro começa a morrer de fome. As blueberries melhoram o fluxo sanguíneo, reduzem a inflamação e protegem contra o estresse oxidativo, o principal inimigo de um cérebro envelhecido. Hoje em dia, eu como um punhado de blueberries todos os dias. Fresco é a melhor opção, mas se não estiver na temporada, o congelado também serve. Só tenha certeza de que não tem açúcar. Eu adoro adicionar ao mingau quente, ou simplesmente pegar uma colherada antes de sair para uma caminhada. É leve, agradável e atua quase de forma invisível, mas eficaz. E agora, um produto que eu costumava pensar como comida de pobre se revelou meu escudo contra a fadiga. Se os mirtilos renovavam minha mente, então as lentilhas restauravam a força do meu corpo. Energia real e duradoura, não como o impulso rápido do café, mas mais como uma recarga profunda de dentro. Antes, eu frequentemente sentia que havia um vazio dentro de mim. Coma e se sinta fraco novamente em 1 hora. Mas com lentilhas, você sente saciedade, energia estável e uma sensação de calma no corpo. Não pensei nisso imediatamente. Meu velho amigo do exército, João, que recentemente completou 90 anos, me lembrou. Ele disse: "Você se lembra do nosso ensopado de lentilhas no acampamento perto do Forte Benning?" Comecei a comer de novo. E, sinceramente, tenho mais energia agora do que meu neto precisa para ajudar na fazenda. Eu ri disso, mas depois pensei sobre o assunto. É verdade que na nossa juventude comíamos isso com bastante frequência. Era barato e simples, mas sempre nos sentíamos satisfeitos e cheios de energia depois.
O exército não é respeitado à toa. Fiz minha primeira panela de sopa com cenouras, cebolas e um pouco de alho. Depois da segunda porção, percebi que não sentia fome por muito mais tempo. Aquela fraqueza nebulosa após o almoço havia desaparecido. Uma semana depois, no dia em que esqueci de fazer meu lanche da tarde, percebi que meu corpo regula naturalmente suas necessidades de energia e não pede mais do que precisa. As lentilhas são verdadeiramente um presente para o coração. Elas são ricas em proteínas vegetais, ferro, magnésio e ácido fólico. Esses nutrientes fortalecem os vasos sanguíneos, melhoram a circulação, nutrem os músculos e ajudam a manter um humor estável. A fibra nele desacelera a absorção de açúcar. Então, a energia é liberada gradualmente e dura mais tempo, sem picos ou quedas. Neste momento, estou comendo lentilhas 3 a 4 vezes por semana. Eu cozinho uma grande quantidade de uma só vez para 2 a 3 dias. Eu adiciono as sopas, faço saladas quentes com azeite de oliva e, às vezes, simplesmente como com um ovo e algumas folhas verdes. A chave é não cozinhar demais, para que a estrutura permaneça intacta. Cada vez que sirvo uma tigela para mim, sinto como se estivesse me reconectando comigo mesmo. Aqueles anos em que meu corpo não me decepcionava e minha alma estava em paz. Agora, quero falar sobre um produto que antes era considerado coisa de mulher, mas que agora está salvando minhas articulações. Por muito tempo, eu não levava a chia a sério. Para mim, eram apenas algumas sementinhas da moda que vi em revistas para jovens. Nada mais. Mas tudo mudou quando um dia tive dificuldade para me levantar da cadeira, depois de assistir a um filme. Meus joelhos estalaram como neve seca sob os pés e meus ombros estavam enferrujados. Foi então que me lembrei de uma conversa com a Alice, esposa do meu sobrinho e nutricionista. Apenas experimente, tio Roberto, ela disse. As sementes de chia são uma fonte natural de ômega 3, como o peixe, mas sem o cheiro. Suas articulações, ossos e coração precisam de uma lubrificação suave e nutritiva na sua idade. Não discuti. Eu comprei um pacote de sementes pretas pequenas e deixei uma colher de sopa de molho na água. Depois de 15 minutos, elas se transformaram em uma substância semelhante a um gel, quase sem sabor. Eu as adicionei ao meu iogurte da manhã. A partir daquele dia, comecei minha jornada em direção a movimentos mais suaves. Após 5 dias, percebi que era mais fácil me virar na cama e meus braços não estavam tão rígidos pela manhã. Depois de 10 dias, senti menos dor ao caminhar. Comecei a dar passeios novamente sem bengala, mesmo que fosse em um ritmo mais devagar. O mais importante é que meu coração começou a bater de forma mais regular. As sementes de chia, como se descobriu, ajudam a regular os níveis de colesterol, reduzir a inflamação nos vasos sanguíneos e apoiar um ritmo cardíaco saudável. Isso se deve aos ácidos graxos ômega 3 e ao ácido alfa-linolênico, que o corpo não consegue produzir por conta própria e deve ser obtido de fontes externas. Além disso, as sementes de chia são ricas em cálcio, magnésio e antioxidantes. E também fibras, que limpam suavemente os intestinos. Para nós, mais velhos, isso é importante. Sem uma boa digestão, não há energia e nem disposição. Hoje em dia, eu como sementes de chia todos os dias, uma colher de sopa por vez, deixando-as de molho em água, ou adicionando-as a aveia, iogurte ou smoothies. Às vezes, eu simplesmente as bebo com água com limão, como um gel refrescante.
A chave é deixá-los inchar, caso contrário, seu estômago terá dificuldades. Pode parecer trivial, apenas sementes, mas a maravilha escondida nelas é incrível. Maciez, flexibilidade, leveza. É como se você estivesse lubrificando um mecanismo por dentro. Agora, deixe-me falar sobre um produto que tem um cheiro forte, mas age de forma suave e eficaz, especialmente onde muitos de nós sentimos inflamação. À medida que envelheci, comecei a perceber que minhas articulações ficaram mais temperamentais. Nas manhãs, meus dedos lutavam para se dobrar e meus joelhos reclamavam de dor, mesmo durante uma leve subida de escadas. Às vezes, enquanto estava sentado em uma cadeira perto da janela, eu sentia um frio percorrendo meu corpo, como se o frio estivesse vindo de dentro. Foi então que me lembrei de uma antiga raiz do Oriente que a Maria uma vez me deu quando eu estava resfriado: gengibre. Mas eu só decidi seriamente voltar para ele depois de uma conversa com a Ruth, a esposa do meu amigo Carlos. Ela cuidou dele nos últimos anos e compartilhou. O gengibre nos salvou da imobilidade. Eu fazia uma infusão de gengibre quente para ele todas as noites. Suas articulações voltaram a ser flexíveis, como na juventude. O humor dele também melhorou. Comecei de forma simples. No café da manhã, adicionei algumas fatias de gengibre fresco, um pouco de limão e uma colher de mel à água quente. Eu senti os primeiros efeitos após 4 dias. A rigidez nos meus pulsos desapareceu. Uma semana depois, a dor no ombro que me atormentava há anos começou a amenizar. Eu me peguei, me inclinando para pegar coisas sem gemer, e comecei a dormir melhor. Havia uma sensação de calor interno no meu corpo, calma e estável. O segredo do gengibre está em suas poderosas propriedades anti-inflamatórias. Ele contém gingerol, um composto que atua como um analgésico natural. Ele reduz a inflamação nos tecidos, melhora a circulação e até ajuda na digestão. E quando a inflamação diminui, a dor, a rigidez e a fadiga também diminuem. Agora, estou bebendo chá de gengibre todos os dias, às vezes 2 vezes ao dia. Eu apenas coloco uma fatia de raiz de gengibre em água quente por cerca de 10 minutos. Eu adiciono um pouco de mel ou canela. Às vezes, eu ralo gengibre nas minhas refeições, como em sopas ou ensopados. É barato, simples e funciona melhor do que muitas pomadas. O gengibre se tornou meu fogo matinal, suave, sem queimar, mas aquecendo cada célula do meu corpo. E se você sentir seu corpo estalando, tente aquecê-lo de dentro para fora. Agora, vamos falar sobre um produto que eu costumava considerar comida para estudantes universitários sem grana. Ele me deu força nas pernas, assim como, aos 45 anos, aveia. Eu sempre a considerei com um certo desdém. Era comida de refeitórios militares, de tempos em que precisávamos nos virar. Cinza, espessa, sem gosto. Mas quem diria que me daria um segundo fôlego? Tudo mudou após minha conversa com o Dr. Ricardo Silva, o médico da família que cuida da minha saúde há 30 anos. Ele analisou meus resultados de exames, suspirou e disse: Henrique, seu colesterol está subindo. E se você não quiser começar a tomar novos remédios, deve começar a comer aveia. Simples, todo dia. Fiz uma careta, mas eu escutei. Comprei alguns grãos, não aqueles flocos instantâneos, mas sim a verdadeira e antiga aveia escocesa. Na primeira manhã, eu tive que me forçar a comer. Adicionei um pouco de mel e algumas frutas vermelhas. Na terceira manhã, eu já estava esperando por isso. Depois de uma semana, eu podia sentir que meu corpo
tinha se tornado mais leve, meu passo mais confiante, e a habitual sensação de cansaço após as refeições havia desaparecido. No 10º dia, fui fazer um exame de sangue. E não é que, para minha surpresa, meu colesterol havia caído 12 pontos. Um mês depois, ele já tinha diminuído 20. E a coisa mais importante, eu senti uma energia constante e equilibrada no meu corpo. Comecei a fazer minhas voltas matinais no quintal novamente. Não como um velho, mas como um homem experiente, ainda de pé. Por que isso funciona? É simples. A aveia é uma fonte de beta-glucanas, um tipo especial de fibra solúvel que se liga ao colesterol ruim e o remove do corpo. Ela come carboidratos lentos, o que significa energia que não causa picos, mas nutre o corpo de forma suave ao longo do dia. Além disso, contém magnésio, ferro e vitaminas do complexo B, tudo essencial para nós, idosos, mantermos a vitalidade e a resistência. Agora eu começo cada dia com aveia. Eu cozinho com água ou leite, adiciono mirtilos, uma colher de sopa de linhaça moída e algumas nozes. Nada de açúcar. Este simples ritual é a minha base para o dia. Quem diria que a comida da minha juventude, que eu costumava achar estranha, seria o que me mantém em pé hoje em dia? E a seguir, vou te contar sobre o guerreiro verde que eu ignorei por tanto tempo, apenas para descobrir que ele é um aliado do meu coração. Se a aveia é o meu combustível, então o espinafre é o meu curador natural. Eu subestimei por muito tempo. Uma folha verde, azeda e levemente amarga. Mas isso foi um erro. Aquela pequena folha restaurou a força do meu coração e a clareza dos meus olhos. Lembrei-me do espinafre por acaso, enquanto ajudava a Maria a organizar as receitas antigas da mãe dela. Entre as opções estava uma salada feita com espinafre, ovos cozidos e vinagre. Maria riu e disse: "Você nunca conseguiria comer isso?" E ela estava certa. Mas naquela noite decidi: por que não tentar mais uma vez? Agora percebo que muitas vezes nos afastamos do que mais precisamos. Desde a primeira semana percebi que minha respiração ficou mais profunda. De manhã, eu saía da cama sem sentir falta de ar. Meus olhos não estavam tão embaçados. E no 7º dia, pela primeira vez em muito tempo, senti uma onda de energia após comer, em vez da vontade de deitar. A questão é que o espinafre é rico em ferro, ácido fólico, vitamina K e nitratos. O ferro é essencial para que o sangue transporte oxigênio para todos os cantos do corpo. Os nitratos, por outro lado, são benéficos para os vasos sanguíneos. Eles ajudam a dilatá-los, melhoram a circulação e diminuem a pressão arterial. Isso permite que o coração funcione de forma suave, sem sobressaltos. Além disso, o espinafre é benéfico para o fígado, fortalece o sistema imunológico e até ajuda na visão graças à luteína e à zeaxantina. Agora, eu como espinafre quase todos os dias. Eu adiciono espinafre fresco às saladas, refogo levemente com alho ou incluo em omeletes. O segredo é não cozinhar demais. Ele é delicado e não suporta calor prolongado. Às vezes, eu até faço um smoothie verde com maçã e limão. Surpreendentemente saboroso e muito refrescante. Parece que essa folha simples me salvou do que eu mais temia: perder minha clareza e me sentir fraco no corpo. Meu coração bate com mais confiança. Meus movimentos se tornaram mais leves e meu rosto parece mais fresco. E ainda há um último produto disponível. Seu sabor é simples, mas o efeito é perceptível quase que imediatamente, especialmente para aqueles que estão cansados da ansiedade e da insônia.
a insônia. É a verdadeira maldição da velhice, quando o corpo anseia por descanso, mas a mente não consegue relaxar. Eu fico acordado à noite, ouvindo o relógio marcar o tempo da minha fadiga, enquanto os pensamentos giram sem fim. Às vezes, eu acordava às 3 da manhã, sentava na cozinha e bebia água só para aliviar um pouco minha ansiedade. Um dia, enquanto tomava chá na casa dos meus vizinhos, reclamei sobre como me sentia. A filha deles, Laura, uma nutricionista, disse: "Hugo, você já tentou comer amêndoas antes de dormir? Elas são ricas em magnésio e triptofano, que são ajudantes naturais para o sono e relaxamento." Eu estava cético. Amêndoas são apenas nozes, eu pensei, mas naquela noite peguei 12 delas e mastiguei lentamente. E, para minha surpresa, caí em um sono mais profundo, não imediatamente, mas de alguma forma mais tranquilamente. 3 dias depois, eu estava dormindo por 6 horas seguidas. No final da semana, eram quase 7. Sem remédios, sem peso na cabeça. Apenas sono. Sono real e restaurador. As amêndoas são ricas em magnésio, que relaxa os músculos, acalma os nervos e ajuda o coração a funcionar de maneira suave. Elas também contêm triptofano, um aminoácido que o corpo usa para produzir serotonina e melatonina. E aqui estão nossos principais guardiões da noite. Um ajuda você a relaxar e o outro a adormecer. Neste momento, eu como um punhado de amêndoas, cerca de 10, 15 unidades todas as noites, 1 hora antes de dormir. O principal é que eles não sejam fritos e sem sal. Eu apenas deixo de molho em água durante a noite, e à noite eles ficam macios como brotos novos. Eu os mastigo devagar, com gratidão pela calma, pelo silêncio interior. Esse foi o último elemento da minha pequena rotina. Ele não apenas melhorou meu sono, ele acalmou minha alma. E quando você dorme, seu corpo se cura. E a idade não parece tão assustadora assim, como todos esses produtos funcionam juntos e como mudaram minha vida em 14 dias. Quando comecei essa jornada, não estava esperando um milagre. Eu só queria um pouco mais de energia e um pouco menos de dor. Queria acordar de manhã sem gemer, ler o jornal sem perder o fio da meada e adormecer à noite sem ser atormentado por preocupações. Então, eu comecei devagar. Uma nova comida por dia, meio passo em direção a um eu melhor. 1 semana depois, meu corpo começou a despertar. Não apenas fisicamente, mas internamente também. A névoa lenta desapareceu, como se um cobertor úmido tivesse sido retirado de mim. Minha pele se firmou, meus olhos ficaram mais claros e minha voz se fortaleceu. Depois de 14 dias, percebi, estou realmente vivendo novamente, não apenas existindo. E tudo isso sem esquemas complicados ou farmácias. Apenas alimentos naturais, cada um dos quais me proporcionou algo importante. O abacate nutriu meu cérebro e minha pele, restaurando a clareza e a sensação de bem-estar. As blueberries revitalizaram minha memória, fortaleceram meus vasos sanguíneos e melhoraram minha maneira de andar. As lentilhas proporcionaram força ao meu corpo e resistência como na minha juventude. As sementes de chia lubrificaram minhas articulações e equilibraram o ritmo do meu coração. O gengibre reduziu a inflamação e restaurou a leveza dos movimentos. A aveia estabilizou minha pressão arterial e me deu energia pela manhã sem picos. O espinafre é bom para o coração e enriquece o sangue com oxigênio. As amêndoas finalmente me proporcionaram um sono tranquilo. É profundo, como na minha juventude. Quando como esses alimentos,
não penso em envelhecer. Eu penso sobre cuidado, sobre como o corpo não é um inimigo. Ele apenas espera que comecemos a ouvi-lo novamente. A chave é não apressar tudo de uma vez. Comecei com 3 produtos por dia, alternando entre eles. Gradualmente, adicionei o restante. Não é preciso ser fanático. O importante é criar um hábito. Simples, tão fácil quanto lavar o rosto de manhã. Aqui está um exemplo do meu dia típico. Café da manhã, aveia com mirtilos, 1 colher de sementes de chia e meio abacate na torrada. Almoço, lentilhas com espinafre refogado, chá de gengibre quente. Jantar, uma omelete leve, salada com espinafre e abacate. Antes de dormir, um punhado de amêndoas, água morna com limão. Não sou médico e não afirmo ter um remédio universal, mas eu sei como me senti há 2 anos e sei como me sinto agora, 20 anos mais jovem. Por favor, consulte um médico antes de fazer qualquer alteração na sua dieta, especialmente se você tiver doenças crônicas. Isso é importante. O que funciona para mim pode não funcionar para você. Mas, se o seu corpo está pedindo uma mudança, comece com algo simples. Da cozinha, do amor próprio. Agora, deixe-me perguntar a você, meu querido ouvinte, o que tem te ajudado a se sentir melhor à medida que você envelhece? Quais alimentos, ervas ou hábitos simples tornaram seus anos mais avançados, mais agradáveis? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Não estamos apenas lendo aqui, estamos transmitindo sabedoria, de um coração para outro. Quando completei 80 anos, pensei que seria apenas um lento declínio a partir daí. Médicos, comprimidos, uma cadeira, frases curtas e longos silêncios. Eu aceitei isso como a ordem natural das coisas. Então vieram os anos 90 e, estranhamente, com essa era, veio um ponto de virada. Não abrupto, não mágico, mas genuíno. Eu acabei de começar a prestar mais atenção ao meu corpo, não como um mecânico, mas como um amigo. Eu removi o que era desnecessário e adicionei o que era necessário. Eu ouvi a experiência, a natureza e a mim mesmo, e descobri que ainda poderia viver minha vida profundamente, com prazer, numa manhã clara e numa noite tranquila. Esses 8 alimentos não me tornaram imortal, mas eles me deram o sentimento mais importante, que estou de volta ao meu corpo, que estou no controle e não apenas me arrastando lá atrás. Estou saindo para uma caminhada novamente. Estou lendo. Lembro a mim mesmo que sou e sempre serei uma pessoa, não apenas um número em um pedaço de papel. Nós, os mais velhos, muitas vezes tememos a mudança. Nós pensamos, já é tarde, mas cada dia é uma nova chance. Cada café da manhã é ou remédio ou veneno. Eu escolhi o primeiro, e hoje, aos 90 anos, sinto a vida dentro de mim. Não apenas vestígios, mas um verdadeiro sopro de vida. Se você está lendo isso, talvez esteja em busca de uma resposta. Talvez você esteja cansado. Eu não posso te prometer nada, mas posso te dar esperança. Começa com as pequenas coisas. Uma tigela de aveia, um punhado de mirtilos, uma xícara de chá de gengibre. Experimente. Dê a si mesmo 14 dias. E se até mesmo um deles ficar mais fácil, isso significa que você já está no caminho certo. E não se esqueça, todos nós ainda estamos aqui. Isso significa que ainda podemos fazer isso.